Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui estamos mais uma vez para continuar o nosso estudo da história da igreja. A história da nossa igreja, a nossa mãe igreja. Ela passou por situações muito difíceis, bem complicadas, exatamente no século IX e no século IX, décimo e XI. O grande momento de muito sofrimento foi a virada, metade do século XI. 1046, o Sínodo de Sutri, depois de 1050, a chegada do Papa Leão IX, com um grupo de cardeais. Agora vamos ter colégio cardinalício. O Papa não está mais sozinho. Ele tem agora esses cardeais que tomam conta propriamente do expediente da igreja em Roma, e o Papa pode viajar, pode ir às dioceses, pode ir lá ver de perto como é que está andando a reforma. E nesta hora, o Papa estava entrando em um conflito com os normandos, que invadiram o sul da Itália. E com o socorro do Oriente, de Constantino VI, que veio com o seu exército, apoiando, o Papa foi pessoalmente junto nesta jornada contra os normandos. Mas antes disso, ele enviou para o Oriente 3 cardeais, que deveriam lá tratar de desavenças e coisas pendentes. As grandes desavenças eram exatamente a questão do filioque, porque todo o Ocidente rezava o credo com filioque, isto é, dizíamos sempre, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Procede pater filioque. Enquanto que no Oriente eles rezavam, o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Patre per Filium. Então, achavam que nós devíamos unificar o credo. Ou então, em toda parte rezar filioque, ou em toda parte rezar per Filium. Segundo problema, no Ocidente nós celebramos a Eucaristia desde a última ceia, sempre com pão ázimo, isto é, pão não fermentado. Lembrando a cena do Antigo Testamento, na saída do Egito, no Êxodo, quando o povo teve que sair às pressas e não puderam esperar que o pão fermentasse, mas o assaram assim mesmo, e era um pão ázimo. E Jesus também celebrou na última ceia com pão ázimo. No Oriente, claro, eles diziam, nós não celebramos a ceia judaica, nós celebramos a ceia cristã e usamos o pão fermentado. Consequência, no Oriente não tinham sacrário, não podiam guardar o pão fermentado. Enquanto no Ocidente temos os sacrários, porque o pão ázimo pode se conservar por vários dias. Terceiro problema, questão pendente, era esta. No Ocidente, já se observava o celibato, ou pelo menos se recomendava muito que o padre que quisesse ser padre deveria deixar o casamento, não casar, deveria assumir também o celibato. Enquanto que no Oriente apenas o celibato era para os religiosos. Os padres normalmente eram padres casados. Então eram 3 questões pendentes. Em cima disso, o Papa enviou 3 cardeais para ir ao Oriente tratar dessas questões. Só que os 3 cardeais, sabendo que Constantino VI estava em aliança com o Papa Leão IX, eles imediatamente falaram com Constantino VI, ainda em Roma, antes da partida, e já estava tudo mais ou menos acertado que eles iriam em Constantinopla se hospedar no palácio de Constantino. Enquanto o arcebispo de Constantinopla, Miguel Celolário,
também tinha preparado apartamentos e casas onde iria hospedar a delegação que veio de Roma. Mas a delegação de Roma imediatamente foi e se hospedou nas dependências do palácio de Constantino VI, causando com isso, naturalmente, um certo ciúme por parte da parte eclesiástica, especialmente do arcebispo patriarca Miguel Celulário. Pior de tudo, quando os cardeais foram se encontrar pela primeira vez com Miguel Celulário, eles não fizeram todas as honras que no Oriente eram normais que se devia fazer ao arcebispo. Normalmente as pessoas, até os padres, para falar com o arcebispo, faziam 6 inclinações profundas diante do arcebispo. Esses 3 cardeais chegaram, não fizeram inclinação nenhuma. E foram imediatamente falando com o Miguel Celulário, dizendo: nós estamos aqui para falar e para ensinar uma vez liturgia para vocês, porque vocês celebram a Eucaristia totalmente errado com este pão fermentado. Ora, isto foi uma facada em cima de Miguel Celulário. Miguel Celulário ficou muito chateado. E desse primeiro encontro resultou que Miguel Celulário chegou a dizer: aqui o arcebispo sou eu, quem manda aqui sou eu, e a partir de hoje vocês não celebram mais missa enquanto estão sob a minha jurisdição. Bem, foi um ultimátum dado a essa comissão pontifícia. Eles não sabiam a essas alturas que o Papa já tinha falecido em Roma. Estávamos no ano 1054, o Papa faleceu em abril, e agora estávamos em julho, mas eles lá não ficaram sabendo por 3 meses. Naquele tempo não havia Jornal Nacional, não havia nenhuma comunicação, não havia internet, não havia nada disso. Então, não ficaram sabendo. Então, diante daquilo que o arcebispo proibiu de celebrar a Eucaristia, os cardeais se reuniram e, em nome do Papa, fazem um grande texto de excomunhão do arcebispo Miguel Celulário. Excomungam o arcebispo, o que foi uma ofensa gravíssima. Foi feito praticamente ali uma ruptura. E quando o arcebispo soube que ele estava excomungado pelos emissários do Papa Leão IX, ele imediatamente disse: não, então nós vamos formar a nossa própria igreja. E em 1054 começa a surgir em Constantinopla a Igreja Ortodoxa. Uma igreja ortodoxa, rompida de uma igreja católica. Nada mais a ver com o Papa de Roma, que por sinal estava morto. Mas eles lá simplesmente começam uma nova igreja. Miguel Celulário vai ser o grande patriarca desta nova igreja. E a partir disso, eles começam a fundar uma igreja nova, a Igreja Ortodoxa, que de resto é muito parecida com a nossa. Apenas eles, evidentemente, continuam celebrando com pão fermentado, portanto não podem guardar as hóstias no sacrário, eles não têm isso. Celebram em cada missa o suficiente para as comunhões daquela missa. Depois, eles não têm Papa, eles estão vinculados ao patriarca, e eles têm vários patriarcados, até hoje é assim. Tem o patriarcado de Moscou, o patriarcado de Istambul, o patriarcado de Alexandria, o patriarcado de Jerusalém. Eles têm vários patriarcados, e eles estão numa igreja diferente da nossa, totalmente desvinculada de Roma. Tanto é que o grande santo para eles não é São Pedro, mas é Santo André. E todos os anos, no esforço ecumênico, na festa de Santo André, o Papa envia mensageiros para Constantinopla, para que hoje é Istambul, para cumprimentar o patriarca pelo grande dia deles. E quando a festa de São Pedro,
os ortodoxos enviam comissões ao Papa de Roma para cumprimentá-lo pela celebração da festa de São Pedro. Mas o resultado é que, quando a comissão de cardeais volta de Constantinopla, vem para Roma, a situação é terrivelmente desoladora. Tínhamos perdido a guerra contra os normandos. O Papa tinha falecido na própria guerra. Em Constantinopla, em vez de resolver questões pendentes, estavam rompido, tinha entrado um cisma na igreja. Tinha se formado a igreja ortodoxa. Então agora era momento de ver o que fazer e como sair desta situação. Então, os padres de Roma com os cardeais se reuniram e chamaram, então, um cardeal alemão, mais uma vez um alemão, foi nomeado Papa com o nome Vítor II. Este agora é o novo Papa. Foi eleito, e já era 1056. Praticamente 2 anos estávamos somente com os cardeais. Este Vítor II, toma algumas iniciativas. Ele envia para todos os lugares legados sinodais. Os cardeais ele vai enviando de um lado para o outro. E Frederico, o cardeal Frederico, que era também um desses cardeais alemães, ele o envia para ser abade no Monte Cassino. Por quê? Porque ele era filho do Duque de Lorena. E o Duque de Lorena, lá da Alemanha, da região da Alemanha, acabava de se casar com a Beatriz da Toscana. Estava começando uma aliança Lorena-Toscana. E eles achavam que, tendo o cardeal em Roma, apoiando essa aliança, isso poderia trazer problemas no futuro. Então, para não tê-lo em Roma incomodando, Vítor II enviou para ser o abade de Monte Cassino. Mas isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. Por enquanto, nós ficamos aqui lamentando o que aconteceu. Infelizmente, o cisma ortodoxo, 1054, a igreja repartida. Uma parte em Roma, outra parte no Oriente. Infelizmente, estamos sem Papa, agora veio o Papa Vítor II, o último Papa alemão, tentando fazer reforma. E desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.